Eu estou muito feliz de você estar aqui para adorar ao Senhor, aprender mais da palavra, relembrar e colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Eu gosto muito de filmes de guerra e uma cena que me impactou muito foi um filme que eu assisti há muitos anos atrás. A neve caía em silêncio, a tropa estava cercada já há alguns dias, sem munição, sem comida, sem sinal de resgate. Homens feridos, homens abatidos, encolhidos no frio e no medo. Até que o sargento recebeu uma ordem por rádio e ele chega diante da tropa, reúne o seu grupo, aquele rosto já marcado pela guerra, com os olhos fixos na tropa, ele diz aos soldados com voz firme: renovem as forças, pois atacaremos ao amanhecer. E uma música de fundo entrou e o semblante daqueles soldados, a gente ficava imaginando o que passava naquelas mentes e corações. Aquelas palavras ali não trouxe mais armas, aquelas palavras ali não trouxe comida, aquelas palavras ali não trouxe mais soldados. Mas eles sabiam que eles tinham uma missão a cumprir. E aí, com coragem, com propósito, com companheirismo, eles enfrentariam a guerra ao amanhecer e talvez nas suas mentes com a certeza da morte, que encontrariam a morte. Hebreus capítulo 12, ele usa esse mesmo tom. Nós chegamos no versículo 12, do capítulo 12, e o autor, após apresentar no capítulo 11 os exemplos de pessoas que viveram pela fé, sem desanimar, sem parar, depois de usar o exemplo maior de Jesus, depois de falar que as dificuldades, as provações, as tribulações são provas do amor, da paternidade, do treinamento de Deus, ele chega no versículo 2, ele diz: fortaleçam então as mãos cansadas, enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Leia junto comigo. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Cuidem para que ninguém fique para trás. Em tempos difíceis, Deus nos chama não apenas a perseverar, mas também a cuidar de outros. Mesmo cansados, nós podemos avançar. E Hebreus capítulo 12, então, do versículo 12 a 17, ele vai apresentar para nós esta força para continuar e graça para cuidar. Ele começa, então, conforme eu mencionei no versículo 12, falando: fortaleçam as mãos e os joelhos, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O autor apresenta, a partir de agora, advertências para o viver em comunidade, o viver em família, o viver em povo de Deus. E ele fala, então, fortaleçam as mãos cansadas. O autor falando para indivíduos sobrecarregados, indivíduos esgotados. Talvez você já teve essa sensação, talvez você lida e está vivendo com essa situação. Talvez várias vezes você já tentou perseverar e os problemas, ao invés de diminuírem, os problemas aumentaram, intensificaram. Então, fortaleça essas mãos. Ele está falando para esses indivíduos cujos joelhos estão vacilantes, estão cambaleando, estão falhando, fracassando, perdendo as forças, pisando em falso. O autor, como se ele falasse: gente, eu sei o que vocês estão passando. Eu sei as dificuldades, eu sei as tribulações, mas fortaleçam as mãos cansadas e sobrecarregadas. Como? Como? É como se ele falasse, lembrando de tudo que eu já apresentei no livro, sobre essa centralidade de Cristo, que Ele é o princípio, Ele é o fim, é o objeto da nossa adoração, que Jesus é o sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas. Ele não está alheio, Ele não está distante, que apresenta esse novo pacto, o sacrifício perfeito, que nós podemos confiar plenamente dele, que através de Jesus nós temos perdão dos pecados, que através de Jesus nós temos acesso a Deus, que nós iremos para a Nova Jerusalém, que essa esperança ela não falha. Então viva pela fé, olhando para esses personagens do capítulo 11, olhe para Jesus enquanto você corre com perseverança, porque Jesus venceu, Jesus está vivo, Jesus voltará, sem se esquecer que a dor faz parte do processo do treinamento de Deus nas nossas vidas. Como fortalecer as mãos e os joelhos vacilantes? Lembrando de todas essas verdades que ele apresentou na carta. E ele não para por aí. No versículo 13, ele diz: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Façam caminhos retos para os seus pés. É interessante que
nós devemos escolher o caminho correto e se manter obedientes nesse caminho. Perceba que no sofrimento, se você é como os leitores desta carta, se você é como eu, quando nós estamos sofrendo, pensa numa vontade que nós temos de pecar. Talvez falar coisas que nós não devemos, agir de forma como nós não devemos, desistir, chutar o balde, pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Se feriu, eu vou ferir. Se falou mal, eu vou falar mal também. Se me prejudicou, eu vou prejudicar também. E o autor agora ele fala: escolham fazer caminhos corretos, escolham se manter na obediência. E é muito interessante porque ele apresenta uma razão aqui no versículo 13, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Perceba que uma conduta correta nossa, que mesmo no sofrimento, estamos buscando agradar a Deus, uma conduta reta que não vá prejudicar alguém que está na vida cristã também. Então perceba, nós sofremos, nós temos dificuldades, temos tribulações. O autor fala, se mantenha nesse caminho. Escolha, faça escolhas retas. Para quê? Porque aquelas pessoas que estão olhando para você, eles não venham a desanimar, eles não venham a se desviar, mas eles venham olhar para você e falar assim: é possível. É possível agradar a Deus mesmo no sofrimento. É possível agradar a Deus diante do divórcio, diante da morte, diante das calúnias, diante das injustiças. É possível. Como é possível? Olha o meu irmão. Ele está fazendo isso, ele está fazendo escolhas corretas e sendo obediente. Então, uma conduta reta que não vai prejudicar aqueles que titubeiam na fé. Perceba a nossa responsabilidade aqui. Nós não temos desculpa para pecar. Só se fosse nós e Deus, mas ninguém. Nós não tínhamos desculpa para pecar. Mas o autor traz uma responsabilidade agora, perceba e reflita nas pessoas que estão olhando para você. Que se você cair, se você fizer escolhas que não agradam a Deus, se você agir como o mundo age, talvez você vai influenciar alguém que já está cambaleando. Obedecer mesmo diante do sofrimento é muito difícil, mas esse é o objetivo para nós sermos exemplos a outras pessoas também. Aqueles que hesitam, né? O objetivo deles também é se permanecer em Jesus, é permanecer em Jesus como nós também, correr nessa vida cristã como nós também estamos correndo, e o nosso exemplo vai trazer até mesmo cura para essas pessoas. Elas vão ser curadas. Pensa no seu exemplo, pensa na sua vida. Quantos momentos talvez você já estava cambaleando, estava titubeando, e de repente você olha para alguém que está vivendo pela fé e agradando a Deus. Você não recebe um novo ânimo, recebe uma nova disposição, um novo encorajamento. É isso que o autor está falando. Não jogue a toalha. Não peque, mesmo no sofrimento, seja um exemplo, porque assim você vai estimular outros também que estão vacilando. Por meio de Jesus, nós podemos fazer caminhos corretos, mesmo diante dos sofrimentos. Mesmo diante quando nós estamos sendo espremidos, nós podemos fazer escolhas que vão glorificar a Deus. No versículo 14, ele vai falar: esforcem-se para viver em paz e serem santos. Veja o versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Na primeira parte, ele fala para viver em paz com todos. É fácil ou é difícil viver em paz com todas as pessoas? Hoje nós fizemos devocional lá em casa e o texto era bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em alguns momentos durante o dia nós falávamos um para os outros: você está sendo pacificador com essas palavras, você está sendo pacificador com essas atitudes. Não é fácil buscar a paz com todos, porque tem gente que não quer ter paz, tem gente que gosta de confusão, tem gente que gosta de briga, tem gente que gosta de desentendimento. Por isso que o texto fala: esforcem-se. Não é fácil, é um esforço, é uma decisão. Efésios capítulo 4, versículo 13, ele diz a mesma ideia: esforcem-se para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então é preciso esforço para você manter a paz no seu casamento.
É preciso haver esforço para manter a paz no relacionamento com seus filhos. É preciso haver esforço para manter a paz na igreja. Não é simples, é preciso haver, então, essa dedicação, esse esforço. Romanos capítulo 12, versículo 18, ele também diz essa ideia. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E aí o texto que eu citei de Mateus 5:9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esforcem-se para viver em paz, e o texto também diz para nós cuidarmos da santidade. O texto fala para nós nos esforçarmos para sermos santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Perceba como é sério o que o versículo diz. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Lembrando das bem-aventuranças, Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus é santo, santo, santo. E se nós amamos o pecado, a pergunta é: o que nós queremos ir fazer no céu? Porque Deus é santo. Mas eu gosto do pecado, eu gosto de pecar. Eu gosto de vez em quando fazer aquilo que não agrada a Deus. Se esse é o meu desejo, então por que eu quero ainda ir para o céu? Porque lá só vai haver Deus. E Deus, ele é santo. O texto de 2 Coríntios 7:1 diz: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Somente aqueles que desejam ser santos, fazer escolhas corretas em obediência à palavra do Senhor, apenas essas pessoas que verão a Deus e terão comunhão com Deus no novos céus e numa nova terra. Por isso que o texto fala: esforcem-se, esforcem-se para fazer caminhos retos, esforcem-se para ter paz, esforcem-se para ser santo. E aí o texto traz uma quarta advertência, no versículo 15 a 17, ele diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Agora o autor fala, além de tudo que ele já falou, fortalecer as mãos e os joelhos, se esforçar para ser santo e ter paz, além de trazer a instrução para nós de fazermos esses caminhos retos perante o Senhor, ele fala agora, cuidem também uns dos outros. Não apenas de você, mas cuidem também uns dos outros. E a primeira instrução que ele dá aqui é para que ninguém se exclua da graça de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Que ninguém se afaste de forma deliberada, consciente, com uma decisão de se afastar de Deus, de tomar posse da graça de Deus. Cuidem uns dos outros. Perguntar para os nossos irmãos como que está a sua vida com Deus, como que está o seu relacionamento com Deus, como que está a sua luta com as tentações, como que você está perseverando, quais pecados que você está lutando. Qual o ensino que Deus te trouxe na última semana? O que Deus está falando com você? Como que eu posso te servir? Como que eu posso orar por você? É tão triste nós vermos irmãos, pouco a pouco, se excluindo da graça de Deus. A gente pergunta, a gente fala, mas as pessoas vão se afastando. Quem já tem mais experiência na vida cristã, às vezes, consegue até enxergar o que vai acontecer nas próximas esquinas da vida. Porque pouco a pouco a pessoa começa a fazer aquilo que ela não fazia. Pouco a pouco ela começa a voltar os velhos hábitos. Pouco a pouco começa a tomar decisões, começa a arrumar desculpas para não fazer a vontade de Deus, não fazer devocional, não ir no GC, não vir ao culto. Pouco a pouco vai tomando essas decisões. Então cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. No capítulo 2 de Hebreus, nós lemos, quando nós passamos por lá na pregação, nós lemos o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Capítulo 2, o autor, já no início da carta, ele fala assim: é preciso nós ouvirmos, darmos mais atenção
acerca de Jesus, acerca da sua palavra, do seu sacrifício, para que nós não venhamos, eu e você, a nos desviar. Como que nós nos desviamos? Nós vimos lá naquela mensagem no capítulo 2, volte para assistir ela. Como que nós nos desviamos? E nós aprendemos naquela mensagem que nós não nos desviamos rapidamente, mas nós nos desviamos facilmente. Não é uma segunda-feira que a gente acorda e fala assim, eu não quero mais saber de Jesus. Mas é um domingo que a gente decide não vir na igreja. É uma terça que a gente decide não fazer uma devocional. É uma quinta que a gente decide não perdoar. É uma sexta-noite que a gente decide alimentar um pensamento que não agrada a Deus. Nós não nos desviamos rapidamente, porém nós nos desviamos facilmente. Leia junto comigo. Não nos desviamos rapidamente, porém nos desviamos facilmente. Quantos irmãos que nós conhecemos que eles se desviaram? E essa mudança não foi rápida, mas ela foi fácil. Porque deixaram de olhar para Jesus. Você não toma uma decisão instantânea de abandonar Cristo, mas é aos poucos. É um dia que você deixa de dar glória a Deus. É um dia que você reconhece, não, isso aqui foi força do meu trabalho. Isso aqui é eu que batalhei mesmo. Antigamente, na vida cristã, talvez você falava assim, você recebia a bênção e falava, Deus, obrigado, porque foi o Senhor que me deu. Só que eu não teria recebido se não fosse intervenção do Senhor. O tempo vai passando, você vai entrando no centro, vai tirando Deus do lado. Então, não nos desviamos facilmente, mas não nos desviamos rapidamente, mas sim facilmente, aos poucos. Na mensagem do capítulo 2, nós aprendemos que a proclamação de Cristo, ela é redentora e nós precisamos prestar mais atenção a essa mensagem, para que nós não venhamos a nos desviar. Quais os nomes que está vindo na sua mente? De pessoas que estão se excluindo da graça de Deus. Tenho certeza que não veio um nome só na sua mente. Nem dois, nem três. Faça o compromisso nessa semana de cuidar dessas pessoas. Vá até elas. Entenda que essa responsabilidade de ir é nossa. Mas o milagre de acontecer, a mudança de coração não é nossa, é o Espírito Santo que faz. Mas a nossa parte, o que é? É perguntar. É não deixar a pessoa pecar em paz, é não deixar a pessoa se desviar em paz. Porque no final das contas, cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Mas a nossa parte é ir até o final e não deixar a pessoa se excluir da graça. Então cuide para que ninguém, o texto está falando, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. O texto vai falar mais algumas orientações, mas eu acho que é importante a gente orar nesse momento agora, por nomes que nós estamos lembrando nesse momento. Baixe a sua cabeça. Coloque esses nomes diante do Senhor nesse momento. Pai, nós estamos lembrando de alguns irmãos que estão se excluindo da graça do Senhor. Seja por motivo de sofrimento, seja às vezes até por motivo de bênçãos. Estão trocando o Deus das bênçãos pelas bênçãos do Senhor. Pai, nós queremos clamar a Ti para que o Teu Santo Espírito, nesse momento, possa trazer de volta aos seus caminhos esses amados irmãos e irmãs. Pessoas que talvez facilmente estão deixando de honrar ao Senhor. Estão mais preocupadas em viver à luz daquilo que entendem, à luz daquilo que acham, à luz daquilo que alguém falou para elas, mas que essas pessoas possam dar mais atenção para Jesus, olhar para Cristo, e que nós possamos ajudar os nossos irmãos a olhar para Jesus, e que eles possam correr com perseverança essa corrida que está sendo proposta a eles também e a nós. Então nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que possamos nos alegrar com vários irmãos e irmãs que nós conhecemos e nós amamos, mas que aos poucos estão tomando decisões de se afastar do Senhor. Abra os olhos deles, traga-os de volta em teus caminhos,
e que possamos juntos celebrar a Cristo, o nosso Senhor ressurreto que venceu a morte e que voltará a nos buscar. Traga de volta os nossos irmãos, a sua casa, traga de volta a sua família, que eles possam, ó Pai, reconhecer que estão pecando contra o Senhor. E aí, ao retornarem, possam encontrar pessoas de braços abertos para ajudá-los nesta caminhada. Então, nós clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. O texto vai falar ainda no versículo 15, para que nenhuma raiz de amargura brote. Veja o versículo 15, ele diz, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, e aí ele diz que nenhuma raiz de amargura brote e cause contaminação, contaminando a muitos. O que é essa raiz de amargura? Ela é uma raiz venenosa, é uma raiz de orgulho, é uma raiz de animosidade, é uma raiz de rivalidade, é um sentimento danoso com relação ao próximo, e que se isso crescer, vai causar o quê? Perturbação e contaminação de muitos. Perceba que se esse veneno crescer, ele vai incomodar, ele vai trazer perturbação, ele vai trazer contaminação. Essa expressão que o autor de Hebreus usa, quando nós lemos rapidamente o texto, nós sempre pensamos assim, é um coração amargurado, é um coração ferido. Sim, pode ser um coração ferido, mas muito mais do que isso, porque essa expressão que o autor está usando, ele cita lá, é uma referência lá de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Perceba, olha como ele usa Deuteronômio 29, 18. Ele diz, em Deuteronômio diz, tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor. Não tem essa ideia em Hebreus? Que ninguém se exclua da graça de Deus, o nosso Deus, que vá adorar aos deuses daquelas nações. Tenham cuidado para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Perceba que o autor, então, ele está trazendo esse alerta que não haja ninguém no meio do povo de Deus que teimosamente se afaste de Deus e que influencie outros à idolatria. E o que é idolatria? É tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Jesus ou acrescentamos a Jesus. Então eu tenho Jesus, mas eu preciso ter um carro para ser feliz. Ou eu preciso ter um ministério para ser feliz, ou eu preciso ter um relacionamento para ser feliz, ou algum sonho para ser realizado para ser feliz. Então é Jesus e mais alguma coisa. Uma das bases da reforma protestante é solos Cristo, ninguém mais, só Jesus. Só Jesus nos basta. Esse é um desafio que nós vivemos aqui nessa terra, porque a gente sempre fala é Jesus, mas também a Netflix é legal, né? É Jesus e a Disney também é legal. É Jesus e um lanche do Mac também é legal. É Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e mais alguns amigos. É Jesus e mais algumas férias legais. É Jesus e mais alguma coisa. Perceba que essa raiz de amargura, que pode levar à idolatria quando nós tiramos os olhos de Jesus, de acordo com Deuteronômio, não é um sentimento. O que é? Pessoas. Um homem, uma mulher, clã ou tribo. E o texto havia falado que ninguém se exclua da graça de Deus. Então, é uma pessoa que, no meio do povo de Deus, se afasta de Deus, e essa pessoa, ela começa a fazer o quê? Causar contaminação. Aquele coração que já se afastou de Deus, ele começa a ir em outras pessoas, e ele começa agora a perturbar, a contaminar, a tirar a paz, a dificultar a santidade. Alguém que se afasta de Deus e começa a dificultar as pessoas de olharem para Jesus.
Pessoas entre o povo de Deus que se afastam de Deus e começa a ir na casa das pessoas e chamar pessoas na sua casa e começa a falar assim: percebeu isso? Percebeu aquilo? E começa a dificultar as pessoas de olharem para quem? Para Jesus. Não são pessoas que chamaram você para ir na casa dele e falar assim: o que você está aprendendo de Deus na palavra? Quais são as suas tentações? Quais são as suas lutas? O que Jesus está te ensinando? Como que você está amando mais Jesus? São pessoas que chamam você, vão até você e começam a dificultar de você olhar para quem? Para Cristo. E começam a falar: você viu isso? Você viu aquilo? E começam a acrescentar Jesus e mais alguma coisa. Quem perturba a comunhão na igreja já rompeu primeiramente a comunhão com Deus. Que ninguém se exclua da graça de Deus e que não haja ninguém no meio do povo que cause contaminação. Todo conflito causado na igreja começa com um coração que antes já se desviou de Deus. Como nós precisamos de irmãos, homens, mulheres no nosso meio que nos ajudem a olhar para Jesus. Hoje a gente pode terminar o culto e nós podemos talvez ver e observar várias coisas e deixar de compartilhar aquilo que nós aprendemos de quem? De Jesus. E Deus nos chama: olhe para Cristo, olhe para Ele e tome cuidado com pessoas no meio de vocês que podem causar contaminação e perturbação e tirar o foco de Cristo. Tanto é uma pessoa, um homem ou uma mulher no meio do povo de Deus que traz conflito na igreja, que o autor cita Deuteronômio, tanto é uma pessoa que no versículo 16 ele usa um exemplo de uma outra pessoa. Olha o que ele diz no versículo 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Cuidem uns dos outros, para que não haja nenhum imoral. Provavelmente Esaú aqui não era um homem na área da sexualidade imoral, mas era imoral no sentido de alguém idólatra, que era Deus e mais alguma coisa. Que não haja nenhum profano. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Que não haja nenhum profano, alguém sem respeito com as coisas sagradas. Alguém mundano, alguém materialista, alguém que não aprecia os valores verdadeiros, alguém que não dá valor às coisas espirituais, alguém que vive para o mundo e não para Deus, alguém que não está preocupado com a palavra de Deus, alguém que não diz assim: mas o que Deus diz? O que Deus nos falou? Qual que é a vontade de Deus nesse texto? Cuidado para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. A história de Esaú é relatada em Gênesis 25, até o 27 também aparece depois novamente. Lá em Gênesis nós não vemos essas lágrimas de Esaú. Hebreus ele mostra para a gente que, embora ele buscasse essa bênção com lágrimas, e é interessante que Esaú chorou pelo que ele perdeu, não pelo pecado que ele cometeu. Vamos ler juntos? Esaú chorou pelo que ele perdeu, mas não pelo pecado que ele cometeu. Nós ajudamos pessoas em aconselhamento e ajudamos pessoas que sofrem por causa de pecados que outras pessoas cometeram. E é interessante que quando as pessoas elas perdem tudo, e aí de repente elas querem fazer o caminho de volta, e elas vêm e pedem perdão, e aí o que gera no coração é: e se não houvesse perdido? E se não estivesse sofrendo? Será que voltaria e pediria perdão? Eu pastorei jovens durante muito tempo, e todos jovens, adultos, todos passam por dificuldades, e você conhece casos assim, de pessoas que engravidaram antes do casamento, e aí de repente chegam e: olha, a gente quer pedir perdão porque a gente não está vivendo uma vida correta diante de Deus, dos homens, dos nossos pais, e falam isso com lágrimas, e nós queremos pedir perdão.
Olha, que Deus abençoe, então vamos caminhar, né? Mas tem mais uma coisa para falar. Qual é? Ela está grávida. Aí a pergunta que vem: e se não houvesse gravidez? Continuariam no pecado? Estão chorando porque estão perdendo privilégios, mas não estão chorando porque estão cometendo pecados. E nós podemos fazer isso facilmente, irmão, se nós não atentarmos o nosso coração para estar em Jesus. Esaú, ele buscou a bênção com lágrimas, mas essas lágrimas não eram suficientes para mostrar arrependimento. O arrependimento verdadeiro é mesmo aquela pessoa assim que está pecando e as coisas boas estão acontecendo, mas mesmo assim ele sabe que ele está desagradando a Deus. E ele vai e confessa e ele abre mão de que for. Para quê? Para agradar a Deus. Mas quando a pessoa perde tudo, ela vem e volta e fala assim: eu estou arrependida. É difícil para um cônjuge ouvir que de fato está arrependido. Para alguns pais, para líderes, para colegas, será que de fato está arrependido? Porque se não houvesse essas circunstâncias ruins na vida da pessoa, será que ela pediria perdão? Esaú chorou, mas ele não se arrependeu. Ele guardou rancor, ele foi frio, ele queria até mesmo matar o seu irmão. Você já teve vontade de matar o seu irmão, a sua irmã? Esaú, ele queria matar o seu irmão. Ele não se arrependeu. Sua tristeza era segundo o mundo, de acordo com Coríntios, não segundo Deus. Esaú queria apenas a bênção de Deus. Ele queria o direito de primogenitura de volta. Mas ele pouco se importava, porque ele era profano, pouco ele se importava com o Deus das bênçãos. Então cuidem para que não haja nenhum Esaú no vosso meio, que queira abrir mão da primogenitura espiritual por um alívio temporário nesse mundo. Isso fará com que essa pessoa perca bênçãos espirituais, privilégios espirituais. Irmãos, olha como é sério. Por um momento, por um instante, Esaú abriu mão do seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Em quanto tempo se come uma refeição, talvez devagar, saboreando? 20 minutos? Ele abriu mão de algo permanente por um prazer de 20 minutos. E o autor está falando, cuidado para que pessoas não abram mão das bênçãos espirituais por prazeres do pecado que são rápidos. Então o autor está nos ensinando que toda escolha por prazer imediato, em detrimento das bênçãos espirituais, resulta em perdas que nem sempre podem ser revertidas. Eu conheço pessoas que jogaram fora bênçãos que não pode mais ser revertida. Sabe o leite que virou? O leite que foi derramado? Você não consegue mais recolher. Perdeu. Pessoas que estavam correndo bem na vida cristã, mas porque um prazer temporário do pecado, momentâneo do pecado, abriram mão de bênçãos espirituais e perderam privilégios. E eu fico pensando em Esaú. Quando a gente olha para Esaú, Esaú era um cabra assim que dá vontade de pegar um rele e dar-lhe nele, né? Mas por outro lado também, de outra moeda, eu acho que Esaú era um cara gente boa. Porque ele fazia algumas coisas que, por exemplo, talvez eu já teria mais dificuldade. Por exemplo, quando Jacó chega para ele, Jacó era um cabra, era uma tranqueira também. Isso que é legal na Bíblia, ela não esconde as falhas desses personagens, né? Então Jacó, quando ele vai encontrar Saul, o que ele faz? Ele divide todo mundo do menos importante para o mais importante. Imagina você, o seu pai falando assim, ó, filho, você vai ser o primeiro da fila, hein? Ah, eu vou ser o primeiro. Meu pai escolheu para ser o primeiro. Aí vem outro irmão e fala, você vai ser o primeiro que vai morrer. Porque se o tio vir lá, o tio vir brabo, ele vai te pegar e já vai matar esses primeiros aqui, ó. Tu pode olhar aí que os gado aí, ó, é tudo ruim aí, ó. É para já vir matando do ruim pros melhores. Eu sou o último da fila aqui, eu vou ficar junto com o papai, ele vai me proteger. Olha como é que Jacó era. Ele dividiu a caravana dele, ele dividiu a turma, ele deixou a sua esposa e José junto com ele lá no final. E aí Esaú foi passando por aquelas caravanas, quando chega em Jacó, Jacó pede perdão a ele, e Esaú faz o quê? Está perdoado, fica em paz. E aí Jacó ele quer oferecer bênçãos para Esaú. Esaú recebe?
Não, ele fala, Deus já me deu muito, tá tranquilo. É mais ou menos assim, né? Eu quero ajudar, não precisa, Deus já me deu muita coisa. Ele não era alguém ganancioso, era alguém que amava os pais. E eu fico pensando, se ele fosse nos nossos dias, cara, Esaú não ia ser um chato teológico, porque ele abriu mão do direito de primogenitura, algo sagrado, algo especial. Ele abriu mão. E eu fico pensando que nos nossos dias também tem pessoas que chutam a Bíblia. A Bíblia está falando isso, não importa. Porque a pessoa quer agradar a galera. Então não importa o que Deus falou. Então ele não era um chato teológico. Ele não era aquele cara que estava a galera fazendo um pecado lá, ele não chega, gente, isso aí tá errado. Para com essa bagunça aí. Honre a Deus. Era aquele cara que talvez estava junto com a galera, entendeu? Eu fico olhando por outro lado, talvez Esaú era aquele cara que era um bom vizinho, não é verdade? Era aquele cara gente boa, trabalhador, tinha dinheiro, perdoava fácil, não era xiita, né? Ele não estava toda hora, assim diz o Senhor. Talvez todo mundo gostasse até de Esaú. Mas ele era um homem desinteressado das coisas de Deus. Era alguém profano. Ele talvez era um cara que não deixava faltar nada dentro de casa. Mas era alguém que não levava sua família para mais perto de Deus. Era alguém que não alertava e não falava, vamos buscar o Senhor, vamos meditar na palavra, vamos para a igreja, vamos confessar o pecado, vamos caminhar com Deus. Irmãos, cuidem, para que não haja nenhum Esaú no vosso meio. Cuidem uns dos outros. Cuidem para que ninguém se afaste de Deus. E essas pessoas cujo coração se afastam de Deus, eles começam a causar contaminação. Sabe por que eles conseguem causar contaminação no meio do povo de Deus? Porque há permissão das outras pessoas. Elas permitem. Eu já falei isso para os irmãos algumas vezes. Por que há muitos faladores? É porque há muitos ouvidores. Pessoas que são fofoqueiras, é que elas encontram um solo fértil naqueles que são ouvidores. Cuide para que ninguém se afaste de Deus, cause contaminação, perturbação, tenha uma ação pervertedora, prejudicial à comunidade do povo de Deus. Então cuide dessas pessoas que têm a língua solta, que têm comentário para tudo, que têm achismo para tudo, que têm as suas opiniões. Isso aí pode causar contaminação a muitos. Como Esaú, por causa de uma decisão errada, perdeu privilégios espirituais. Uma decisão. Nossa, mas eu quero tanto isso. Eu quero aquilo. E começa a falar entre o povo de Deus, mas eu quero, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. É um desejo, mas olha o resultado. Um ganho trivial, um ganho terreno, um ganho temporário, faz com que perde as bênçãos de Deus, e pode ser que tais bênçãos jamais sejam recuperadas. Quem está falando isso é o autor de Hebreus. Cuide para que não haja ninguém como Esaú. Cuidem uns dos outros. Por isso que eu acredito muito nos GCs, nos grupos de cuidado. Cuidar uns dos outros. Um ambiente de cuidado mútuo. Mas no GC pode existir também um grande perigo, porque ao invés de ser um GC, grupo de cuidado, pode ser um GC, grupo de contaminação. Deve ser um ambiente de graça, mas facilmente ele pode ser um ambiente de externar opiniões com muita acidez, com muita firmeza. Eu quero que seja assim, o que você acha? Algo bom que pode se transformar numa incubadora de perturbação. Cuide, para que o seu GC seja um GC de cuidado. Cuidar uns dos outros, e não um GC de contaminação. Porque só uma pessoa pode vir a causar contaminação de muitos. Queridos, nós aprendemos nesse texto que nós devemos fortalecer as mãos cansadas, os joelhos vacilantes. Nós vimos que nós devemos fazer caminhos retos, andar em obediência neles, para que nós não venhamos ou melhor, nós venhamos a ser um exemplo e que as pessoas possam olhar para nós. Nós vimos que nós devemos nos esforçar para ter paz e ter santidade. E vimos que nós devemos cuidar uns dos outros.
Qual que é o problema disso tudo? É que nós cansamos. Não é verdade? Ficamos exaustos. Nós queremos parar de buscar a nossa santidade. Nós queremos usar a nossa língua para expressar os nossos pensamentos e não os pensamentos de Deus. Nós queremos usar a nossa língua para mostrar os nossos caminhos, não os caminhos de Deus. Nós queremos falar a nossa palavra e não a palavra de Deus. As nossas atitudes, infelizmente, causam contaminação. Nós permitimos que os nossos julgamentos e opiniões sejam externados e causam contaminação a outros. Irmãos, como nós precisamos de Jesus para ser bênção na vida de outras pessoas. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos admitir que há muito em nós de Esaú. Que a gente troca o privilégio da palavra. Um exemplo simples. Nós deixamos de fazer devocional porque a gente está sonolento. A gente deixa de fazer devocional, deixa de fazer um jejum, porque a gente está mais preocupado com outras coisas. Olha como a gente é profano. A gente tem um certo desprezo com aquilo que é sagrado. Quantas vezes, talvez para vir na igreja, você teve que tomar uma decisão? Não, eu vou, nem que seja me arrastando, porque o teu corpo e a tua carne queria o quê? Não queria vir. Então nós precisamos admitir que nós somos parecidos com Esaú, que nós trocamos bênçãos pelos prazeres do pecado. Nós precisamos admitir que nós precisamos de Jesus, que pela alegria que fora proposta a ele suportou a cruz. Ele sofreu, mesmo triste, ele suportou a cruz, ele obedeceu ao Pai, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que cuida de nós e nos chama para cuidar dos outros também. Então, 4 lições para nós. Em primeiro lugar, lembre-se das promessas de Deus para renovar as suas forças. Talvez você esteja cansado e você só vai conseguir renovar as suas forças se você lembrar das promessas de Deus. Hebreus, ele está chegando lá no final, capítulo 12, versículo 12, ele fala, fortaleçam. Mas é como se as pessoas falassem, como que a gente vai se fortalecer? Lembra de tudo, lembra das promessas. Em segundo lugar, examine a sua vida e elimine hábitos que desviam a sua caminhada. O que está te dificultando de fazer esses caminhos retos ao Senhor? Faça um jejum de celular, faça um jejum de televisão, se precisar. Faça um jejum de comida, se você puder. O que está te dificultando de andar nesses caminhos retos? Então, examine a sua vida e elimine esses hábitos que estão te desviando da caminhada. Em terceiro lugar, tome a iniciativa de reconciliar relacionamentos quebrados. Esforce-se para ter paz com todos. Então, tome a iniciativa para reconciliar. Errou, vai lá e peça perdão. Busca essa restauração. Falei, eu errei. Você pode me perdoar? E em quarto lugar, ajude a confrontar o pecado, mas de forma restauradora. Chegue para as pessoas que estão pecando e confronte elas em amor. Olha, meu irmão, você está errando. Você pecou. Você se desagradou a Deus. Não, mas você tem que entender. Eu entendo tudo que você está falando, mas não anula o fato de que você pecou. Você desagradou a Deus. Confesse o seu pecado. Então, confronte o pecado de forma restauradora, antes que esse pecado crie raízes. Porque lembra, a gente se desvia não de forma rápida, mas a gente se desvia de forma fácil. Não deixe criar raiz. Eu tinha uma árvore lá em casa, 2 na verdade. Uma que já havia sido cortada, uma que cresceu, eu fui deixando, e agora a gente precisava tirar elas de lá. Deu trabalho. Cresceram, criaram raiz, precisei dedicar mais tempo, precisei estudar, precisei analisar, precisei de auxílio. Era só na hora que saiu já, opa, olha aqui um pecadinho aqui, olha um pecado, ó, deixa eu só tirar esse pecadinho aqui. Aborte o pecado ali no início, é muito mais fácil. Interrompa ali no início, antes que ele crie raízes, ele venha a crescer e causar contaminação a muitos. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos orar. Pai, nos ajude a vivermos para a sua glória. Ajuda-nos, Senhor, enquanto aqui estivermos nesse mundo, para que possamos ter força para continuar.
e termos graça para cuidar. Nós pedimos por nós e pedimos pelos nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude então em nossa caminhada, enquanto nos direcionamos à Nova Jerusalém, que possamos te honrar aqui, te honrar ajudando outros e que cada vez mais pessoas possam se somar a nós em nossa caminhada até a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial criada e preparada pelo Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor.